Vamos lá então, questão 7, acompanha aqui. A afirmação: a menina tem olhos azuis ou o menino é loiro, tem como sentença logicamente equivalente. Pronto, essa está muito clara, né, que cobra uma proposição equivalente, não é? A menina tem olhos azuis ou o menino é loiro. Vou botar aqui, ó. A menina tem olhos azuis ou o menino é loiro, não é? A menina tem olhos azuis ou o menino é loiro, não é? Ele quer uma equivalência para este ou. Uma equivalência para esse ou. Veja aí se não foi a terceira regra que a gente estudou. Veja aí no seu resuminho. Equivalência do ou. Tá lembrado? Presunto ou queijo, pirulito ou chocolate, não é? Quem promete um ou, se não cumprir uma, então cumprirá a outra. Então, vamos lá. Se a gente não cumprir MA, então terá que cumprir MO. Que de acordo com a nossa legenda ficaria: se a menina não tem olhos azuis, então o menino é loiro. E a resposta está aqui na letra C. Vejam, portanto, que é simplesmente aplicar aquelas regras de equivalência, não é? Aqui estão erradas, a letra C é a resposta. 8. Olha aí. Admitindo que todo racional é pensador e nenhum romântico é racional, então, se há ao menos um racional, é correto afirmar que... Vamos lá, vamos cumprir aqui, ó. É um argumento, ele pede a conclusão, não é? Você certamente está vendo aqui todo, não é? Racional, nenhum romântico é racional, ao menos um racional, não é? Então, isso aqui são quantificadores, não é? E a gente vai usar, conforme combinado, os diagramas lógicos. Vamos lá? Todo racional é pensador. Então, eu vou botar aqui, ó, o conjunto dos pensadores. E aqui eu vou botar o conjunto dos racionais. Não é? Ele diz que nenhum romântico é racional. Nenhum romântico é racional. Então a gente precisa trazer agora o terceiro conjunto, né? O conjunto dos românticos, com o cuidado de que nenhum romântico seja racional. Então os românticos não podem chegar aqui, ó, dentro do racional. Eles podem estar aqui bem fora, pode estar por aqui, pode estar por aqui, só não pode entrar no racional. Percebeu? Então pode estar bem fora, pode estar meio fora e meio dentro aqui no pensador, não tem problema. Pode estar todo no pensador, só não pode invadir o racional, porque, segundo a premissa, nenhum romântico é racional. Ok? Por fim, ele diz que há ao menos um racional, ele está então querendo garantir que, que aqui tem pelo menos um racional, não é? Aqui tem pelo menos um racional. Muito bem. Então, o que é que vai dar para a gente concluir daí? Dá para concluir que algum romântico não é pensador? Não, porque se os românticos estiverem aqui, todos seriam pensadores. Está vendo? Então, letra A está eliminada. Dá para garantir que nenhum pensador é romântico? Não, porque se os românticos estiverem aqui, por exemplo, haveria pensadores românticos, ou poderia haver, não é? Então, também é eliminado. Dá para garantir que todo pensador é romântico?
todo pensador é romântico? Não. Todo pensador é romântico de forma alguma. Se os românticos estiverem aqui, ó, cadê que todo pensador é romântico? Não é? Só aí já elimina. Agora, dá para garantir que algum pensador é romântico? Algum pensador é romântico? Não, se os românticos estiverem aqui, não existiria pensador romântico. Tá vendo? E por fim, dá para garantir que algum pensador não é romântico? Sim, dá para garantir, ó. Este pensador aqui, tá vendo? Ele não é romântico. Cuidado para você não pensar, ei Jairo, esse aqui não é pensador não, esse aqui é racional. Sim, velho, ele é racional, mas ele é pensador também, né? Afinal, todo racional é pensador, conforme ele disse, né? Então, este pensador, por ser um pensador racional, não pode ser romântico, porque os românticos não chegam até aqui. Então, resposta letra E, tal qual a gente fez, né, há pouco nessa aula, ilustrando esse assunto. Questão 9. Diante apenas das premissas, existem juízes, todos os juízes fizeram direito e alguns economistas são juízes. É correto afirmar que, diante dessas premissas, né? E aí, mais uma vez, eu vou chamar a atenção, ó, existem todos, alguns, não tenha dúvida. Pegou argumentos construídos com expressões quantificadoras, decida usar os diagramas lógicos, não é? Então, vamos cumprir isso aí. Como aqui está muito apertado, eu vou lá para trás, para outra página em branco, para a gente fazer, tá certo? Vou começar cumprindo essa. Eu gosto muito de começar cumprindo, se existir, não é, uma proposição que tem todo. Não é mais fácil de representar. Eu vou começar colocando que todos os juízes fizeram direito. Todos os juízes fizeram direito. Então, eu vou botar aqui quem fez direito. E aqui eu vou botar o conjunto dos juízes, caracterizando que todos os juízes fizeram direito. Ok? Depois ele diz que alguns economistas são juízes. Alguns economistas são juízes. Então, por aqui tem economistas. Sim ou não? Por aqui tem economistas. Quer dizer que o conjunto dos economistas, ele passa por aqui. É ou não é? Ele passa por aqui, porque tem economistas que são juízes. Ele garantiu, né? Eu não sei se todos estão aqui. Pode ser que tenha aqui, pode ser que tenha economista aqui, não é? Ou todos podem estar aqui. Não sei. Eu só sei que existe economistas que são juízes, porque ele garantiu. Alguns economistas são juízes. Aí eu faço assim, ó. Para eu representar aqui o conjunto dos economistas. Tá vendo? Qual é a certeza que eu tenho? Que alguns economistas são juízes. Se tem economista aqui ou aqui, olha o pontilhado, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não posso assegurar. Eu só posso assegurar que alguns economistas são juízes, porque isso a premissa me garante. Então, eu só posso assegurar que tem elemento aqui. Ok? E ele diz também que existem juízes. Que existem juízes. Claro, né? Se já tem economista que é juiz, obviamente que existem juízes, nem precisa você se preocupar com essa. Ok? Vamos ver agora o que é que dá para a gente concluir. Letra A. Ser juiz é condição para ser economista. Quer dizer, para o cara ser economista, ele tem que ser juiz. Todo economista, então, é um juiz. Claro que não, veja. Cadê que todo economista é um juiz? Eu poderia ter um economista aqui. Tá vendo? Então, nem todo economista seria juiz. Tá vendo? Então,
esse aí está eliminado, não é? Letra B. Alguns economistas que fizeram direito não são juízes. Economistas que fizeram direito, mas não são juízes. Onde estariam? Aqui, ó. Economistas que fizeram direito, mas não são juízes. E por acaso aqui eu posso garantir que existe alguém? Não. Pode até ser que tenha, mas pode ser que não. Então a letra B eu não posso assegurar. Ok? Depois ele diz na letra C: todos aqueles que fizeram direito são juízes. Veja, todo mundo que fez direito é juiz? Não, pode ser que tenha um cara aqui, ó, pode ser que tenha um cara aqui que fez direito e não é juiz. Percebeu? Então, a letra C também está eliminada. Letra D de dado. Todos aqueles que não são economistas também não são juízes. Quer dizer, se o cara não for economista, não pode ser juiz. Não, o cara podia estar aqui, ó. Não era economista, mas era juiz. Por que não? Tá vendo? É isso que vocês têm que fazer, ó. Sair eliminando as alternativas. Até que vai ter uma que você não vai conseguir eliminar. Letra E. Ao menos um economista fez direito. Sem dúvida. Esse economista aqui, por exemplo, é um economista que fez direito, porque ele é um economista juiz, e todo juiz fez direito segundo as premissas. Tá vendo? Então, esse aí é certeza, a letra E é a resposta. Ok? Então, você consegue eliminar todas as opções na hora em que você mostra que aquilo não é garantido, não é certeza. Então, não é conclusivo. Se não é conclusivo, eu não posso afirmar. Ok? Vamos lá? 10. Considere a afirmação. Nem todas as exigências foram cumpridas ou o processo segue adiante. Do ponto de vista lógico, uma afirmação equivalente a acima é equivalente a acima. Ele quer uma equivalência deste ou. Tá vendo? Eu vou anotar aqui, ó. Nem todas cumpridas. Veja que eu enxugo, né, o texto, vou na essência para não ter que escrever demais na hora da prova. Nem todas cumpridas. Ei, Jair, todas o quê? Exigências, velho. Olha aqui, ó. Não é? Só para não ter que escrever tudo na hora da prova. Nem todas cumpridas ou o processo segue adiante. Processo segue. Ok? Então, é uma equivalência desse ou. Veja aí que a gente acabou de fazer uma questão com equivalência do ou, não foi? Eu até falei, veja aí a regra 3 do presunto ou queijo, pirulito ou chocolate, não é? Se você negar uma, então você cumpre a outra. Se eu negar isso aqui, eu vou ter então que assegurar isso aqui. Então, como é que eu nego que nem todas foram cumpridas? Todas foram cumpridas. Todas foram cumpridas. Então, a estrutura é: se negar essa aqui, então garanta essa. Processo segue. Então, se todas as exigências foram cumpridas, então o processo segue adiante. Ok? Vamos ver se tem ela. Se todas as exigências foram cumpridas, então o processo segue adiante. Letra C. Mais uma vez, observe que as questões de equivalências, elas exigem tão somente que vocês apliquem aquelas regras, não é? Aplicou, acertou. Claro, para isso tem que gravar, não é? 11. Se o diretor está no escritório, então Rodrigo não joga no computador e Tomás não ouve rádio. Se Tomás não ouve rádio, então Gabriela pensa que Tomás não veio.
Se Gabriela pensa que Tomás não veio, então ela fica mal-humorada. Gabriela não está mal-humorada. A partir dessas informações, é possível concluir corretamente que, veja, você está vendo aí algum argumento construído com quantificadores lógicos? Claro que não. Isso não é uma estrutura do tipo todo pensador é racional, nenhum romântico, não é? Todo, nenhum, algum, absolutamente. Aqui a gente tem um argumento construído com operadores lógicos. É com se, então, não, tá vendo? Então a gente não vai fazer com diagrama, a gente vai fazer com os conectivos lógicos, ok? E assim a gente vai traduzir cada sentença dessa. Vamos começar pela primeira. Se o diretor está no escritório, então Rodrigo não joga no computador. Então eu vou traduzir assim, ó. Se o diretor está no escritório, então Rodrigo não joga no computador. D de diretor e R de Rodrigo, ok? Se o diretor está no escritório, então Rodrigo não joga no computador. Isso temos que partir da verdade, não é? Segunda premissa. Ah, faltou um I. E Tomás não ouve rádio. Opa, então, peraí. A consequência é maior. Rodrigo não joga no computador. E Tomás não ouve rádio. Isso tem que ser V. Ok? Agora sim, segunda. Se Tomás não ouve rádio, então Gabriela pensa que Tomás não veio. Se Tomás não ouve rádio, então Gabriela pensa o quê? Que Tomás não veio. Ok? Mas Gabriela pensa. Isso tem que ser verdadeiro. Confere? Muito bem. Se Gabriela pensa que Tomás não veio, então ela, Gabriela, fica mal-humorada. Se Gabriela pensa que Tomás não veio, então ela fica mal-humorada. Vou botar MH de mal-humorada. Ok? Vê. O que mais? Gabriela não está mal-humorada. Gabriela não está mal-humorada. Pronto, essas são as premissas, né? Nós temos que partir, portanto, da verdade disso aí. Obviamente que eu vou começar pela quarta premissa. Ela é uma premissa simples, não é? Tem que ser V. E para que isso aqui fique V, o MH tem que ser F. Não é? Esse MH aqui tem que ser F. Para quando negar o F, ficar V. Então, eu trago para cá MHF, não é? E agora eu vou trabalhar sabendo que essa terceira premissa tem que ser V, não é? Tem que ser V. Raciocina comigo, ó, que é um condicional que está apontando para F. Como é que ele vai ficar V? Só se a partida aqui for F, não é? Se você se enganchar nisso, dá um pause no vídeo e reflete um pouquinho sobre o que eu disse. Um condicional que aponta para F, ele só vai ficar V como ele precisa aqui, se a partida for F, não é? E aí, se a dúvida persistir, você escreve para mim, tá certo? Então, ó, GF traz para cá, ó. GF. E aí, ó, vai acontecer de novo a mesma coisa, ó. Isso é a premissa 2, que precisa ficar V, não é? E aí, para um condicional que aponta para F, ficar V, só se a partida for F. E aí, o não T será F. Ok? Trago o não T, que está aqui, ó, não T, ó, F. Ok? E aí, o que é que vai acontecer?
veja que o valor de R ou de não R, ele não chega aqui em cima, né? Não tem nenhum R aqui por baixo, tá vendo? Então, a gente não consegue descobrir o valor de não R. Tá lembrado que eu botei de cinza assim, é só para indicar que a gente não consegue descobrir. Tudo bem, o de R, de fato, a gente não consegue. Mas este I, que tem um lado falso, esse aqui ó, já era. É ou não é? Esse aqui já é falso. Esta conjunção, esse I, não é? Mas a premissa, como um todo, premissa 1, tem que ser o quê? Verdadeira, não é? E aí, ó, para que você tenha um condicional que aponta para falso verdadeiro, a partida tem que ser falsa. Ok? Então, a gente descobriu que D é falso, G é falso, MH é falso e não T é falso. Então, T é verdadeiro. Agora, R a gente não descobre. De novo, D é falso, aqui, ó. G é falso, MH é falso, não T é falso, então T é verdadeiro, não é? E R a gente não descobre. Tá certo? Vamos transcrever isso para cá, para a gente procurar a resposta. Vou botar assim, ó. D, G, MH, T e R. Vamos ver o que foi que a gente descobriu. Que D é falso, G é falso, MH é falso, T é verdadeiro e R a gente não sabe. Se quiser, veja de novo aqui, ó. D é falso, G é falso, MH é falso, não T é falso, então T é verdadeiro e R a gente não sabe. Então a gente conclui isso aqui, tá certo? E aí, ó, D é o diretor no escritório, G é Gabriela, pensa que Tomás não veio, MH é Gabriela mal-humorada, T é Tomás ouve rádio e R é Rodrigo joga no computador. Ok? Então vamos ver se a gente acha a resposta. Letra A, o diretor não está no escritório e Tomás não ouve rádio. Opa, Tomás ouve rádio, veja. Tomás ouve rádio. Então a letra A está fora, não é? Letra B, Gabriela pensa que Tomás não veio e Tomás não ouve rádio. Tomás ouve rádio. Então a letra B também está eliminada, não é? Letra C, o diretor está no escritório e Tomás ouve rádio. Tomás ouve rádio, mas o diretor não está no escritório, não. Tá vendo? Letra D, Tomás não ouve rádio e Gabriela não pensa que Tomás não veio. Tomás ouve rádio. Olha aqui, ó. Letra D eliminada. E letra E, o diretor não está no escritório, confere, e Gabriela não pensa que Tomás não veio. Beleza. Agora você achou. Letra E. Ok? O diretor não está no escritório e Gabriela não pensa que Tomás não veio. Beleza? Então, gente, sempre assim, ó. Se o argumento tiver as expressões quantificadoras, diagrama. Se tiver os operadores lógicos, conectivos. No caso dos conectivos, você tem que fazer isso. Traduzir as proposições, pegar o gatilho ali na proposição simples, descobrir o valor das outras. Algumas pode ser que você não descubra, e aí você vai ver o que é que dá para concluir ou não. Ok? Vamos lá? Próxima. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Se o dólar subir, as exportações aumentarão ou as importações diminuirão. Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, a inflação aumentará. Se o Banco Central
Bacen, não é? Aumentar a taxa de juros, a inflação diminuirá. Ok? Diminuirá. Com base nessas proposições, julgue os itens a seguir. 12. Se o Bacen aumentar a taxa de juros, então as exportações não aumentarão ou as importações não diminuirão. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou voltar para aqui, para que a gente possa transferir tudo isso aqui para a simbologia dos conectivos, não é? Veja que temos se então, não é? Não temos quantificadores, e aí eu vou traduzir aqui atrás, tá certo? E depois a gente volta para fazer as questões, porque já vi que são vários itens, né? A partir daquele texto. Então vamos aqui para a primeira. Se o dólar subir, as exportações aumentarão ou as importações diminuirão. Então eu vou fazer assim, ó. Se o dólar subir, então as exportações aumentarão. O que mais? Ou as importações diminuirão. Ou as importações diminuirão. Então tá aí a primeira proposição. Ok? Se o dólar subir, então as exportações aumentarão ou as importações diminuirão. Isso tem que ser, obviamente, verdade, né? 2. Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, a inflação aumentará. Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, a inflação aumentará. Então, se as exportações aumentarem e as importações diminuírem, que é o que está aqui, né? Só que com I, né? Então, a inflação aumentará. Confira. Ok? E, finalmente, se o Bacen aumentar a taxa de juros, a inflação diminuirá. Então, se o Bacen, não é? Não está B de Bacen, aumentar as taxas de juros, então a inflação diminuirá. Ok? Diminuirá. Então, essas são as 3 premissas do argumento. Confira aqui. E ele vai usar essas 3 premissas, né, para você julgar os itens a seguir, né, com base nessas proposições, ou seja, partindo da verdade dessas premissas. Vai pedir para você julgar o item 12, tá vendo? Ó? Se o Bacen aumentar a taxa de juros, então as exportações não aumentarão ou as importações não diminuirão. E vai pedir para você julgar o item 13. Se o dólar subir, então a inflação diminuirá. Eu acho que só são esses dois. Não, ainda tem aqui, ó. O 14 também. Suponha que o aumento da taxa de juros diminua o consumo e o decréscimo do consumo diminua as importações. Nessa situação é possível que, papá, entendeu? Então tem esses 3 itens aí que se referem a essas premissas daqui, tá certo? Então, as premissas já estão estruturadas, ok? E a gente vai partir agora para julgar o item 12, o 13 e o 14 em cima disso aqui. Beleza? Segura aí que daqui a pouco, no próximo bloco, eu venho e concluo aí esses 3 itens para vocês.